Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Celso, estou aqui, H Plus Medicina, estou aqui para falar com vocês sobre a prova de espanhol do Enem. Muita gente acaba optando pela prova de espanhol na língua estrangeira quando vai fazer o Enem, porque entende que o Enem, o espanhol, é mais fácil que a outra língua estrangeira, no caso, o inglês. Para alguns, sim, mas os números dizem que não. Muitas pessoas entendem que, a partir do momento que o Enem ofereceu a prova de espanhol, e o motivo de oferecer essa prova de espanhol no Enem como alternativa à língua estrangeira, passa pelo fato de, primeiro, sermos um país que está na América do Sul, que faz fronteira com outros países de língua hispânica. Então, esse contato é importante para você ter essa prova, até para você mostrar essa habilidade de poder conversar dos pontos de fronteira que a gente tem contato com os nossos vizinhos. E o segundo, muito importante, muitos alunos já brasileiros, mas brasileiros de primeira geração, já de uma segunda geração de uma família de fala hispânica, faz parte do nosso sistema escolar e já trazem essa língua materna com eles. É uma maneira de você incluir essa importante parcela da nossa população no nosso sistema universitário. Verifica tanto como está o ensino, como você também pode acabar por incluí-los, tá certo? Mediante isso, essa vizinhança, a gente tem a prova de espanhol no Enem. E exatamente por conta dessa vizinhança, a gente parte do princípio que o espanhol é mais fácil que o inglês. Eu espero que você que esteja aqui assistindo esse vídeo já não tenha sofrido a triste experiência de fazer a prova de espanhol do Enem e ver que, na verdade, ela era muito mais difícil do que você imaginava. Muito mais difícil do que você havia pensado durante a sua preparação, ou, pior ainda, você foi fazer a prova sem nenhum tipo de preparação, confiando que o espanhol é muito próximo ao português. Não dá para negar, o espanhol e o português são línguas próximas. São línguas com a mesma origem, ainda que a evolução de cada uma seja, de certa forma, independente, né? O português se formou por aqui, o espanhol por aqui. Não tem essa ideia que o português deriva do espanhol. Não, o português deriva do latim. O espanhol deriva do latim. Então, não é uma sequência que a língua vai sendo sofisticada. Não, cada uma surgiu a partir de pontos, elas se desenvolveram de forma autônoma, a partir da mesma base. Claro, a troca que havia ali, principalmente entre Portugal e Espanha, permitiu que você tivesse uma série de coincidências. Mas são regiões distintas que nascem com idiomas a partir da mesma base. Essa relação, essa familiaridade, esse parentesco existe, tá? Mas exatamente pelo que eu acabei de falar, desses desenvolvimentos autônomos, eu não posso partir do princípio que é sempre a mesma coisa. E quem corrobora essa minha fala são os números do próprio INEP, o instituto que aplica o Enem. O que acontece? As pessoas vão fazer a prova de espanhol do Enem em detrimento à prova de inglês. Você tem duas opções na língua estrangeira. Então, você tem lá, língua estrangeira moderna, que é como o Enem chama essa prova. Você tem aqui o inglês, e aqui você tem o espanhol. De acordo com os números, o aproveitamento médio dos alunos em inglês é de 45%. Veja, não chega nem à metade. Realmente, o ensino do idioma inglês na escola brasileira como um todo é dramático. Você tem números divulgados pelo Enem e são repercutidos pelos meios de imprensa, jornal, revista, televisão, e aponta, e principalmente na escola pública, essa defasagem é maior que na escola privada. No entanto, nem mesmo os alunos da rede privada têm um desempenho melhor. Normalmente, quem tem um desempenho melhor são os alunos vindos da rede pública federal ou estadual de ensino técnico especializado. Ou seja, escolas que fazem uma seleção prévia dos seus alunos já no ingresso. Esses alunos costumam se sair melhor. Ou as escolas privadas, mas aquelas
notadamente famosa já pelo seu alto desempenho. O ensino do inglês no Brasil é dramático. Só que a gente vem aqui para o espanhol acreditando que por essa familiaridade, essa proximidade que é real, eu vou fazer a prova com mais facilidade. Aí tá. O próprio INEP nos fornece esse número. O aproveitamento é de apenas 34%. O que se explica esse desempenho tão abaixo do esperado em espanhol, ainda mais quando comparado com o inglês? A prova de espanhol é mais difícil que a de inglês? Em tese, sim. Eu vou resolver aqui com vocês 5 questões, vou abordar um aspecto da prova de espanhol. Nesse aspecto que eu vou abordar, que é o vocabulário. O que a gente vai falar dessas questões, vocês vão notar como eu vou abordar essas questões, a gente vai perceber onde é que está o grau de dificuldade dessa prova. A primeira ideia é o seguinte: o próprio Instituto reconhece essa familiaridade entre o espanhol e o português. Então, a prova muitas vezes está elaborada sobre o quê? O que eu tenho que saber para fazer essa prova? Eu tenho que saber muito como se faz uma interpretação de texto. Isso aqui é algo que eu tenho que ter uma habilidade muito grande. E aí eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte: não é a interpretação de texto apenas uma leitura, é a interpretação, inclusive, do que as alternativas estão querendo. Muitas vezes, a questão está muito mais difícil na maneira como você apresenta com as alternativas do que na leitura do texto em si. Em inúmeros casos de alunos que vêm conversar com a gente, professor, eu até entendo o texto, mas a questão eu achei muito difícil como ela foi colocada. É aí que está o ponto que a gente tem que melhorar. É aí o ponto que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tá? E para entender esse texto no limite, eu tenho que conhecer bastante o vocabulário da língua espanhola. Por quê? O INEP sabe como trabalhar essa prova. O INEP sabe qual vocabulário ele vai puxar e vai cobrar de você para verificar se você, de fato, teve uma preparação, um treinamento na língua espanhola e vai descartar se você está ali só tentando chutar ou está tentando adivinhar alguma coisa com base na semelhança com o português. O INEP sabe fazer isso. Ele sabe qual vocabulário colocar. Quais são as palavras-chave no idioma espanhol. E é isso que a gente vai comentar um pouco hoje, no momento que eu for fazer a resolução dessas questões. Tem um vocabulário no espanhol que eu preciso saber. Tem um vocabulário no espanhol que me engana às vezes. São os falsos cognatos. Eu tenho que ir para a prova preparado, sabendo quais são. Outra observação, eu tenho que conhecer as expressões idiomáticas. Qual que é a das expressões idiomáticas? Qual que é o lance? Você até entende o que está escrito, você entende as palavras, mas você não entende o quê? O que ela quer dizer. Você não entende o sentido. E isso, o Enem vai pedir para você antes. Como? Um vocabulário que você precisa dominar antes. Você tem que estar atento a esse vocabulário, você chega preparado com esse vocabulário. Uma vez que você domina esse vocabulário, você consegue ler o texto e dentro desse texto, você vai entender isso aqui pelo contexto. Vocabulário, interpretação, compreensão. Vocabulário, interpretação, compreensão. E aí, você vai checar nas alternativas, você vai verificar qual você acha que é a mais fácil, qual que é a mais adequada, qual que é a correta ali. Não é uma tarefa fácil. E os números já nos apontam aqui a grande dificuldade que os alunos enfrentam ao fazer o exame de espanhol. Talvez não era o que a gente estava esperando, não é mesmo? Ou talvez você esteja aqui com a gente exatamente nesse momento, porque já se deu conta que o espanhol no Enem não é esse passeio no bosque como a gente podia imaginar. Tem gente até que vai querer voltar para o inglês. Não precisa.
ser que você queira. Eu quero dizer para vocês que as duas têm maneiras de você trabalhar e chegar. Eu vou fazer o seguinte, a melhor maneira de você entender isso aqui é fazendo a prova. Então, eu vou fazer com você questões selecionadas dos últimos anos, basicamente focado nesses aspectos: vocabulário e expressões idiomáticas. Aí a gente vai perceber que isso aqui até a gente consegue trabalhar bem, é uma coisa objetiva para se trabalhar. Isso aqui é uma habilidade que eu preciso desenvolver ao longo do tempo. Vamos fazer a prova junto. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, começa aqui sempre com um texto. Eu tenho aqui o texto. Eduardo Galeano, um autor uruguaio, do qual eu sou muito fã. E, normalmente, a prova de espanhol vai sempre abordar esse tipo de texto. Autores conhecidos, autores consagrados, tá? Então, vai ter muita literatura, vai ter muita poesia, vai ter muita música, vai ter também muita imagem, cartoon, mas essas a gente vai verificar em um outro momento. Agora aqui, eu vou ficar no vocabulário e na interpretação de texto. Então, está aqui. Em los subúrbios de La Habana, chamam amigo mi tierra ou mi sangre. Ou seja, nos subúrbios, na periferia de Havana, quando você chama um amigo, você fala meu terra, meu sangue. Em Caracas, na Venezuela, el amigo es mi pana ou mi llave. É o meu amigo e quem? O meu pão ou a minha chave. Atenção aqui, né? Pana, pão, llave, chave. Por panaderia, la fuente de buen pan para las hambres del alma. Aí começou a poesia, né? Por padaria, a fonte do bom pão para a fome da alma. Então, você chamar seu amigo El Pana, é comum na Colômbia também, tá? Aqui o Galeano falou de Caracas, mas é comum na Colômbia. Es mi pana, é meu amigo, é o meu pão, é o pão que mata a fome da minha alma, tá certo? E aí ele vem. E llave por llave, me disse Mário Benedetti. Mário Benedetti é outro escritor uruguaio, tá? E me conta que quando vivia em Buenos Aires, em los tiempos de terror, ele levava 5 llaves ajenas em seu llavero. Então, o Benedetti conta para o Galeano que quando morava em Buenos Aires, fugindo da repressão da ditadura militar, nos tempos do terror, levava com ele 5 chaves ajenas, né? Ajenas, o que é o ajenas aqui? Alheias, chaves de outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? São os amigos, que é a mesma maneira que em Caracas você chamava um amigo de minha chave, meu chave. Olha só. 5 chaves, né? 5 llaves de 5 casas de 5 amigos. Las llaves que lhe salvaram. Então ele andava com a chave de 5 amigos, 5 casas alheias. E o salvaram. Por quê? Porque na hora de se esconder, na hora de fugir, lembrando que mesmo na Argentina, ele fugiu do Uruguai para a Argentina, mas a Argentina também estava sob uma repressão. E aí já não tinha mais para onde ir. O que ele fazia? Ele sempre tinha um lugar onde se esconder. Sempre tinha a casa de um amigo para lhe dar abrigo e proteção. Esse é o sentido aqui. Então, olha só. Nesse texto, o autor demonstra como as diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a amigo variavam em função para que. O que eu gosto sempre de alertar quem vai fazer a prova do Enem de linguagens. Antes de você responder a questão, olhar a alternativa, fecha o entendimento. Por quê? Sempre vai ter uma alternativa, tentar pegar uma leitura parcial ou alguma coisa que você não entendeu e não está muito clara. Se você fechou a ideia geral do texto, normalmente a sua resolução vai passar por um falso e verdadeiro do que você entendeu. Então, vamos entender o que o texto falou aqui. O texto é sobre o quê? O uso das palavras. Eduardo Galeano é um escritor, é um amante do uso das palavras, do sentido. Então, o que o Galeano está falando? Olha que interessante, a palavra amigo varia em diferentes lugares da América Latina. E essa variação sempre aponta para alguma coisa interessante. Olha lá. Em Havana, meu sangue, né? Minha terra, meu amigo, meu terra, meu sangue. Em Caracas, meu pão, meu chave.
seria assim, não é? E aí traz a história do Benedetti para falar, olha só, o nome de amigo, como se chama em Caracas, teve efeito prático em Buenos Aires. O meu chave emprestou a chave da casa dele e foi o que me salvou. Qual que é a ideia? Esses usos significativos da palavra chave, pão, sangue, terra, como sinônimos de amigo. Os diferentes associações ao termo amigo na América Latina. Essa é a nossa ideia. É para esse falso e verdadeiro que a gente vai fazer. Aí ele fala assim, ó, letra A. Peculiaridades dos subúrbios hispano-americanos. É aqui que a gente já começa a se equivocar. Por quê? Não é uma peculiaridade. O que é peculiaridade? Algo próprio, característico. Então, cada região tem essa característica própria. Mas qual é a ideia do texto? Essas peculiaridades de cada um, na verdade, elas guardam uma semelhança entre si. Primeira ideia. Segunda, dos subúrbios hispano-americanos. Lembra da falácia da leitura, da legibilidade, a falácia da fluência? Porque você acha que você está lendo, você está entendendo tudo? Tem sugestões aqui. Quais são as sugestões? Ah, se ele falou isso no subúrbio de Havana, você já parte do princípio que é no subúrbio de Caracas, que é no subúrbio de Buenos Aires. Isso não está no texto. É aqui que a gente começa a entender esse número. Não foi o espanhol que te quebrou. Foi a pressa de querer tirar uma conclusão precipitada sobre uma alternativa. É nesse ponto que o Enem trabalha. Peculiaridade e subúrbio generalizado. Letra B. Da força da conexão espiritual entre os amigos. Sim, os amigos nos dão uma conexão espiritual, mas essa conexão espiritual é uma coisa muito pessoal para se dizer. Não é todo mundo que vai dizer que você tem uma conexão espiritual. E isso não passou pelo texto. Essa ideia de conexão espiritual é uma coisa muito particular. Não posso pegar isso pelo texto. Na letra C. Do papel da amizade em diferentes contextos. Ficou muito aberto, né? Ficou um tanto quanto genérico. Ficou. E exatamente por ser um tanto quanto genérico, ela está cabendo aqui como resposta. Eu não tenho como descartar. Ah, então toda vez que eu tiver uma alternativa genérica, ela vai ser a resposta? Não. Você sempre vai fazer o confronto de uma por uma e tentar entender. E aí você vai por exclusão, o que está aqui, e não dá para você chegar pelo texto. Letra D. Do hábito de reunir amigos em torno da mesa. É um hábito, é muito bom sentar com amigos em torno da mesa para um jantar, para um almoço, não é verdade? Mas esse não é o aspecto da amizade abordado no texto aqui. E letra E. Dos graus de intimidade entre os amigos. É verdade. Aqui eu tenho um grau de intimidade ao emprestar a chave. Eu tenho um grau de intimidade ao chamar de mi sangre, mi pana. Não é verdade? No entanto, o que isso tem a ver com o uso da palavra amigo? Perceberam? A pergunta fala, diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a amigo. Variam em função do quê? O uso da palavra amigo varia em relação ao grau de intimidade? Sim, professor. Lá no meu bairro, meus amigos me chamam assim. Quando me chamam assim, eu já sei que é no meu bairro. Já meus amigos da escola me chamam assim, por diferentes graus de intimidade. Outra falácia, do particular para o geral. Você está pegando uma coisa sua e trazendo para o geral. Não é para fazer isso na prova. A prova é para você fazer o que você está enxergando no texto. Em algum momento o texto fez alguma observação sobre os graus de intimidade? Não. Portanto, quem sobrou aqui para a gente? Aquela nossa alternativa que parecia um tanto quanto genérica, não é mesmo? Então essa primeira vai ficar com a letra C. Eu acho que ficou claro aqui. Esse número que nos espantou no começo, talvez. Olha o nível de dificuldade da prova.
Ler o texto até foi tranquilo. Nesse texto, não tivemos tanto problema com o vocabulário, com as palavras, mas era uma questão sobre o uso específico de uma palavra. E aí, eu não poderia me perder. Acontece que esse tipo de questão já é complexa por si só. Segundo, no momento que você está fazendo o exame, é um momento de ansiedade, nervosismo, tensão, e às vezes esse tipo de detalhe acaba passando. A prova está nesse nível de complexidade. É nisso que a gente tem que prestar atenção. Domina o vocabulário para poder fazer a interpretação. E aí a compreensão. Muita atenção ao que está sendo pedido pela questão. Tá? Responda a questão. E note que a hora que você fez o domínio do conteúdo, fechou o entendimento com você, veio a pergunta, já sei, qual aspecto do texto ele vai me perguntar? A resposta vem por um falso verdadeiro. Você pode fazer por eliminação. Tá certo? Vamos avançar. Vamos para o número 2. No número 2 aqui, eu tenho uma canção da Mercedes Sosa, uma das mais importantes cantoras folclóricas da Argentina. Tá? E ela canta assim: Los niños de nuestro olvido, ouvido, esquecer, olvidar, esquecer. As crianças que são nosso ouvido, que a gente esqueceu, as crianças que nós esquecemos, tá? Escreva sobre um destino que apenas puedo tocar. Em tanto ninho se inventa com pegamento um rogar. Ou seja, eu estou cantando sobre um destino que eu posso apenas imaginar. E enquanto eu estou aqui sonhando como artista num destino, aqui essa criança, uma criança, tenta sobreviver com o quê? Pegamento, cola e rogar, lar. Essa criança está tentando fazer um lar com cola. O que ela está querendo mostrar aqui? Ela está sonhando, mas a realidade é difícil. E essa criança está tentando sobreviver da maneira precária, da maneira que ela tem à mão. Ela está tentando fazer um lar a partir do que ela tem disponível. Segundo parágrafo. Estrofe, né? Mientras busco as palavras para ser essa canção, o ninho esquiva as balas que buscam seu coração. Ou seja, mientras, enquanto ela está ali trabalhando para fazer a música, a criança que ela quer homenagear na canção está levando uma vida muito difícil, está se esquivando de balas que querem acertar o coração dela. E ela continua. Acucurada em mi cache, duerme um ninho e la piedad. Arma lejos um pesebre e juega la Navidad. Pesebre, presépio, tá? Então ela fez aqui o quê? Uma associação poética entre a vida dura dessas crianças de hoje, que, no entendimento dela, são, na verdade, como Jesus foi no passado. Onde é que Jesus nasceu? O presépio lá nos mostra, né? Numa manjedoura. Estava em o quê? Numa travessia. Ela foi buscar essa referência histórica para seguir com a canção dela. Próxima estrofe. Ela vira e fala assim: eu rodo aqui a página, né? Porque não coube, eu tenho que rodar aqui a página para pegar, porque ficou comprida ali, né? Arma lejos um presépio. Então ela repete: arma-se longe um presépio. E ruega la Navidad, e ruega la Navidad, e ruega, ruega, ruega. La niñez de nuestro ouvido, a infância que nós já esquecemos, né? Pide lismona em um bar. Então, essa criança que a gente já abandonou, a gente nem presta atenção, pede esmola, limosna, esmola, tá? E lava tu para-brisas por um peso, por um pão. Essa criança que a gente já desistiu, já largou, mas ela insiste em sobreviver na sua cara, pedindo uma esmola, limpando o seu para-brisa em troca de um peso, em troca de um pão, né? Esse negócio de comer 3 vezes por dia, essa criança está lutando para sobreviver. E é isso que ela está cantando. Se as flores do futuro crescem com tanto dolor, flores do futuro é uma metáfora aqui para quem? Essas crianças. Se essas crianças, né? Se esse é o nosso futuro e estão crescendo já com tanta dor, seguramente amanhã será um manhã sem sol. Seguramente o dia de amanhã vai ser uma manhã sem sol. Essas nossas flores do futuro crescem com dor, nosso dia de amanhã vai ser um dia sombrio.
Isso é poesia, isso é arte, isso é metáfora. Ela usou as palavras para criar essa imagem, essa sensação, tá? Então, assim, as flores do futuro crescem com tanto dolor, seguramente amanhã será uma manhã sem sol. Como a gente trata muito mal essas crianças, o que vai ser delas no futuro? Nosso futuro vai ser sombrio. É isso que ela quer dizer. Entendi, né? Então ela fez uma canção para falar o quê? Como a gente tem aqui na América Latina uma grande parcela da população alheia ao sistema econômico, alheia, sofrendo na pobreza, e ali muitas crianças. Só que é o seguinte, essas crianças estão lutando para sobreviver. E conseguem, mas como é que elas vão viver? Como é que vai ser o nosso mundo convivendo com essas crianças, ou pior, com esses adultos que foram crianças sofridas? Que tipo de mundo a gente vai ter? Essa é a discussão. Aí vem a pergunta. No texto, a expressão uma manhã sem sol é usada para concluir uma crítica ao quê? O que a gente está criticando? Ó, se a gente não cuida das crianças hoje, o dia de amanhã vai ser uma manhã sem sol. É isso. O nosso futuro é sombrio. A gente vai sofrer porque não cuidou dessas crianças hoje. É isso que eu vou achar aqui. Então, venho aqui na letra A, descaso diante da problemática de crianças em situação de rua. Fechou direitinho com o entendimento que nós fizemos no texto. Essa é a resposta. Quer ver as outras? Olha só. B, violência característica do cotidiano das grandes metrópoles. Ok. Uma criança tendo que se esquivar de uma bala que vinha no seu coração. É isso. É violência urbana. Mas o que eu me perdi aqui? Estou fazendo a prova. E a prova fez uma pergunta. E a pergunta era especificamente sobre o manhã sem sol. O nosso futuro sombrio. Então, não é uma violência cotidiana. Cotidiano é o que a gente vive hoje. O manhã sem sol, manhã está falando do nosso futuro. Já quebra a ideia do cotidiano. Olha o detalhe da palavra colocada na alternativa que permite que você faça essa compreensão. Tá? Letra C. Estímulo à mendicância nos centros urbanos. A canção está estimulando a mendicância. Olha aqui, talvez alguém até conhecesse a palavra limosna. É a única maneira que eu entendo para alguém entender que é a mendicância. Lismona e talvez ali, né, limpar o para-brisa por um peso, por um pão. Mas não é um estímulo, muito pelo contrário. A gente pode perceber pela canção que a vontade dela é que ninguém precisasse fazer isso. Se a gente cuidar dessas flores do futuro, quem sabe não abre um sol amanhã, não é mesmo? Essa é a mensagem que a Mercedes Sosa está querendo passar. Letra D. Tendência de informalização do trabalho. Por quê? Se alguém leu pela metade ou não entendeu o que o texto estava falando, palavras soltas, não entendeu, as crianças ali, vende flor aqui, faz um malabarismo ali, limpa o para-brisa, aquela coisa toda. Ideias soltas, né? Sem conexão. E a letra E, falta de serviços de saúde adequado. Está insistindo nessa ideia da carência, né? Mas não é o caso aqui para a resposta. Quando eu falo de manhã sem sol, não é que essas crianças vão morrer. É que nos aguarda um futuro sombrio por conta do quê? Desse descaso que a gente tem. Como a gente tem um descaso hoje, a nossa manhã no futuro, manhã será uma manhã sem sol. Ok? Vamos para 3. Mesma ideia. A 3 aqui você tem um texto, tá? Eu vou ler o texto com vocês, vamos entender, e aí a gente vai prestar atenção na pergunta. Quais são as regras? O que a gente já entendeu até agora? Muito cuidado com o quê? Muito cuidado com a falácia da legibilidade. O que é a falácia? É enganação. Eu sei ler o texto. E claro que sabe, você é brasileiro, falante nativo do português, alfabetizado, você sendo um falante do português, você vai ter muita familiaridade com o texto espanhol, mas vai faltar algumas coisas ali, faltam algumas palavras. E essas palavras que faltam, essas expressões, esses verbos aqui, é o que você tem que conhecer. Então, cuidado com essa falácia da legibilidade. Entendeu? O que mais eu tenho que prestar atenção? Não me deixar levar pelas sugestões das alternativas. Eu fecho a ideia primeiro, vou com essa ideia que eu entendi o sentido do texto,
e vou fazer um confronto de acordo com a pergunta. E normalmente a pergunta não é só sobre o significado da palavra, é sobre o significado da palavra dentro do texto. 3. Hoy, en cuestión de segundos, uno es capaz de conocer la vida de un individuo, las actividades que lleva a cabo, sin necesidad de contato personal. Las RRSS aí, pessoal, é o seguinte, no espanhol, quando você tem uma sigla, eles dobram a primeira letra, tá? Então, Estados Unidos, você vai ver EEUU. É a maneira, a regra do espanhol. Jogos Olímpicos, Juegos Olímpicos, JO, você vai ver JJO. Então, eles fazem as siglas, dobram as letras, tá bom? Então, tá lá, ó, RRSS são as redes sociales, tá? Tienen la poderosa virtud de convocar concentraciones de gentes con ideales comunes y generar movimientos como la Primavera Árabe, por exemplo. Então, primeiro capítulo. Hoje, com rede social, você tem um forte poder de mobilização entre grupos de interesse, como a Primavera Árabe aconteceu. Está lembrado? Não? Já estudaram isso? Eu lembro. Vocês, eu acho que vocês eram crianças. Estudou. Foi um movimento que as pessoas se mobilizaram quando a informação chegava pelo Twitter. E qual que era a vantagem do Twitter na Primavera Árabe? Não passava por nenhum tipo de censura. Jornal e televisão foram censurados. O pessoal se mobilizou por meio das redes sociais. Bom, bajo esse parâmetro, qualquer incidente pode ser imediatamente reportado por gravação ou filmação, por lo que os aparatos celulares, más allá de sua utilidade em termos de conversação, habría que calificá-los com a guilhotina do século XXI. Pronto. Surgiu aqui a nossa questão. Guilhotina do século XXI. O que está acontecendo aqui? O celular permite que você faça filmagem, gravação a qualquer momento. E o poder de você expor, os poderes aqui, né? Pode qualificá-los como a guilhotina do século XXI. Aí eu tenho que lembrar o que a guilhotina significa. A guilhotina era um meio de execução penal na Revolução Francesa. Então, associar essa ideia do instrumento com o momento histórico que ela está. Então, na Revolução Francesa, eu tinha a guilhotina. Hoje, com o mesmo papel da guilhotina, o celular. De fazer o quê? Essa condenação penal. Gravei você falando besteira aqui, ó. Eu printei aqui o seu tweet, não adianta apagar. Já falou besteira. Você vai responder pelos seus atos. Esse é o ponto aqui. Así es. São estes os que hayan passado a convertir-se em artefatos com cuyo uso se han develado conversações, acordos negociados, chantagens e um sinfim de hechos que han dado curso a processos de natureza legal e investigativa que han tumbado governos, empresas, empresários, políticos que incluso han servido em caso reciente para que o inocente recupere sua liberdade tras 4 anos de injusto encierro. Ou seja, os registros feitos pelo telefone celular têm valor legal. E aqui, que esse último parágrafo chamou a atenção, foram usados como provas em processos legais de condenação e também o contrário. Alguém que havia sido condenado injustamente foi salvo por um registro de um telefone celular. Vamos entender o que foi dito aqui. Hoje em dia, os aparelhos celulares, as redes sociais, têm o mesmo poder que a guilhotina teve no passado. Um meio de execução legal de momentos turbulentos. Certo? O texto trata da evolução inerente às funcionalidades e recursos tecnológicos. Ok. A expressão la guilhotina do século XXI, a guilhotina do século XXI, destaca que os celulares hoje podem a. Oferecer recursos com funções múltiplas. Né? O celular faz várias coisas. Beleza. Vou deixar uma interrogação nessa aí. B. Reunir usuários com ideias semelhantes. Esse é o papel da rede social também, né? A rede social tem esse poder exatamente por agrupar, agregar interesses semelhantes. E estava no texto. Interrogação aqui. C. Divulgar informação instantânea. Perfeito.
Os celulares têm essa função. D, organizar movimentos sociais. Contei a história aqui da Primavera Árabe. Foi por meio do celular e do Twitter que as pessoas conseguiram se organizar. Todas são válidas. Todas estão erradas. Por quê? Porque a questão está aqui, ó. Quem é a guilhotina do século XXI e por quê? Ela não é a guilhotina do século XXI por conta das coisas que relatamos. É por conta do que está no texto falando que é usado como recurso legal, que é a última alternativa, assumir utilidade jurídica. Resposta correta. Então, repare, não é um texto inacessível, não é um texto impossível. É um texto que dá para entender, é um texto até que você já conhece o assunto. Onde é que a gente pode, às vezes, se enganar ao fazer a prova? Não presta atenção a isso aqui. Não presta atenção à questão. E as alternativas são elaboradas num nível que aumenta a complexidade. Nesse caso, nem tanto. As alternativas não foram complexas. Todas elas, inclusive, familiares ao texto. Mas todas elas fora do que foi feito na pergunta. E a pergunta era sobre o uso dessa expressão. Guilhotina do século XXI. A guilhotina era um instrumento de execução legal. E aqui no texto, o que ele falou? Converteu-se num elemento de uso jurídico e legal. Resposta correta, letra E. Próxima questão, vamos lá, na número 4, ela fala assim: Jorge Luis Borges, o maior escritor argentino do século XX. Tá? Então, o Enem sempre vai buscar o que tem de melhor na literatura hispano-americana para trazer para a sua prova. E o Borges fala assim, ó, en el suelo apoiado en el mostrador se acucurraba imóvel com na coça um homem muito viejo. Ou seja, tinha um homem no chão, agachado, encolhido, tá? Como se fosse uma coisa, nem uma pessoa mais, uma coisa. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra ou las generaciones de los hombres a una sentencia. Olha só, os muitos anos haviam reduzido esse homem e o polido como as águas a uma pedra. Pensa num rio, você tem as pedras naquele rio, e com o passar do tempo, como é que ficam essas pedras? Resvalosas, escorregadias, por quê? Porque elas foram polidas por anos e anos e anos da passagem da água. Então ele está fazendo uma metáfora aqui, que esse homem ficou assim, polido, como se a água polisse uma pedra. Quantos anos se tomam para que a água consiga fazer o polimento na pedra? Aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate, mas quanto tempo? Essa é a metáfora aqui. Ou las generaciones de los hombres a una sentença. Então, você ser uma pessoa idosa é uma sentença. Era oscuro, chico e resseco. Era escuro, pequeno e ressecado. Estava como fora do tempo, em uma eternidade, como fora do tempo, em uma eternidade. Pronto. Ele descreveu um homem sentado, encolhido, quase uma coisa, provavelmente castigado pelos anos, pelo tempo, já estava até atemporal, nem parecia mais da onde vinha, você não conseguia precisar o que era aquele homem, será? Há quanto tempo ele era velho, qual a idade dele, por quanto tempo ele estava ali. Entendi, né? Eu vou para a pergunta e ela fala assim, no âmbito literário, são mobilizados diferentes recursos que visam a expressividade. No texto, a analogia, a metáfora, estabelecida pela expressão como las águas ao na pedra, tem a função de quê? O que ele quis dizer aqui? Ele ilustrou, não é? Ele usou essa metáfora para dar uma ilustração. Olha, esse homem está tão velho como se fosse a água polida por uma pedra. De uma maneira bem expressiva. Vamos ver o que tem de expressivo aqui. Eu tenho na letra A, enfatizar. Eu tenho na letra B, descrever. Eu tenho na letra C, expor. Na letra D, caracterizar. E na letra E, narrar. Não é no verbo que vai vir minha resposta. Todos os verbos aqui são muito semelhantes ao que ele fez, né? Enfatizou, descreveu, expôs, caracterizou, narrou. Os verbos aqui, nesse contexto, nesse texto, eles são equivalentes. Então, está na letra A, ação do tempo sobre o personagem? Sim. Como a água polindo uma pedra? É essa aí. Olha a letra B. Objetificação? Sim.
mas do ambiente, não, da pessoa. Errou nessa troca de palavras. Muita atenção com o exame do Enem. C. Anacronia do personagem. Ele é anacrônico. Mas essa anacronia está onde? Está no final. Oscuro, chico e resseco. Estava como fuera del tiempo. Sim. Mas isso aqui não tem relação com o quê? Com a expressão como se a água tivesse polido uma pedra. De novo, aquela ideia de você se prender à pergunta do que a palavra está querendo dizer. D. Caracterizar o espaço do conto. Eu conheço Borges, li bastante Borges. Ele gosta de fazer essa descrição. Nesse caso, ele não descreveu. Letra E. Narrar a perenidade da velhice. É o contrário, né? Essa velhice parece que já está o quê? Mais resistente, né? Mas a ideia do água polir a pedra mostra o quê? Não é perene. Essa pedra não é resistente. Essa pedra foi polida. Então está a ideia oposta. Ficou para 4 a letra A. Certo? Vamos lá para a última. E com a última, um dos maiores da língua. Está aí, Gabriel. Não é o Gabriel Garcia Marques nessa aqui. Eu achei que fosse. É outro colombiano. É o Sanchez, tá? Eu achei que fosse o Gabriel Garcia Marques, mas isso foi numa outra questão. Esse aqui, ele está falando, o herói da família é um pedaço de um romance colombiano. Ele fala assim, pouco depois apareceu em casa dele Senta Morales, arrastando seu cansaço pelas contrariedades de um largo dia que havia derrado seu ânimo em ruínas. Ou seja, apareceu alguém na casa de Elisenda Morales, cansada e contrariada, como se exausta por um dia cheio. Apesar de todo, supo resistir-lo, e quando ela lhe ofereceu um copo de mistela é uma bebida, tá? Abandonou seu assento para ir hasta a latina em busca de algo mais estimulante. Ou seja, a pessoa chegou na casa da Elisenda Morales, cansada, fatigada por um dia pesado, tomou uma bebidinha, achou ânimo, falou, quer saber, eu vou lá buscar uma bebidinha mais forte. Ali, no corredor da casa, em taburetas separados, recebiam os primeiros cálidos sopros da noite. Uma descrição bonitinha para falar, né? Fim da tarde, começo da noite. Com sua habitual inteireza de estar inteiro, com a sua percepção de estar atento a tudo, né? Elisenda entrou a conectar a luz da sala, entrou para ligar a lâmpada, acender a luz, sufocando parte de seu reflexo, mientras comentava que assim estaria melhor. Então ela quebrou uma partezinha da luz, falou, não, deixar meia luz aqui para ficar mais confortável. Ao menos, pensou o tio Camaricho, não havia sacado a lâmpada como outras vezes, nem lhe havia entregado algum de seus álbuns, e parecia, em câmbio, decidida a manter em ascuas ao vecindário. Pelo menos dessa vez ela não tirou a lâmpada, não fez nada, e o tio Camaricho ficou, deixou as coisas aqui por perto, por próximo, né? Aquela já foi pela primeira vez que em muito tempo derraram de lado o tema das rentas. Então, nesse momento que ela foi, acendeu a luz e estava ali com o tio Caramijo para conversar, não ficaram falando de dinheiro, delas rentas, né? Renta é o aluguel, rendas, né? Foram falar de outra coisa. Do que eles foram falar? Derraram de lado o tema das rentas para entrar com pies de plomo en espinoso terreno de las confidências. Pies de plomo, pés de chumbo. Aí quando eu falo para vocês que eles vão entrar com pé de chumbo no assunto, o que você já pensa? Pé de chumbo, pé pesado, vai entrar com tudo. Vai entrar amassando, vai entrar afundando. Mas o próprio texto já está te sugerindo que pés de plomo é outra coisa. Por quê? Porque eles vão entrar num assunto espinhoso, o assunto das confidências. Então eu entendi que foi descrito um cenário no romance, fim da tarde, começo da noite, Elisenda Morales vai bater um assunto aqui, vai bater um papo sobre um assunto um pouquinho mais espinhoso. Não é o assunto de dinheiro, não vamos falar de dinheiro, de renda. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de um assunto das confidências. E como é que você entra nesse assunto? Com pies de plomo, com pés de chumbo? Mas como é que é o pé de chumbo? No espanhol, o pé de chumbo, ele é lento. Demora para você. Você faz assim, ó. Quando você anda com um passo pesado, você é mais o quê? Além de lento e vagaroso, você é mais cuidadoso. É essa a ideia.
tinha que saber isso, ou você tinha que pegar pela ideia do espinhoso terreno das confidências. Aí ele vai. No texto, no qual é narrada a visita à casa de um personagem, a expressão entrar com pies de plomo é para referir ao quê? Determinação para conduzir discussões pessoais. O determinação é essa ideia, eu vou entrar com pé de chumbo, vou entrar com tudo. Mas você não entra com tudo em um assunto espinhoso. Espinhoso já é outra metáfora, né? B, insensibilidade para lidar com temas do passado. O determinação e o insensibilidade aqui estão como sinônimos. Então, se A está fora, a B também está. C, discrição para administrar questões financeiras. Discrição está certo. Questões financeiras está errado. Por quê? Dessa vez não vão falar de rentas, vão falar de confidências. Então, discrição, ok. Financeira, errado. D, disposição para resolver problema familiar. Essa disposição porque está falando da pessoa que chegou cansada. Ela falou, mesmo assim eu vou discutir o assunto. Ou a letra, mas aí você esquece que é o pies de plomo. O pies de plomo é para você ir devagarinho, não é para chegar com tudo. Então não rola disposição aqui. Na letra E, cuidado para tratar de assuntos íntimos. Totalmente, de certa forma, até um tanto quanto contraintuitivo. É por isso que eles trouxeram para a prova. É contraintuitivo, é para quebrar essa falácia da legibilidade. Ah, a prova é fácil. Os números dizem que não. E eu acho que essas 5 questões mostraram que a gente precisa ter um certo cuidado para fazer essa prova do Enem. Qual é a recomendação depois de resolver essas questões? Leia o máximo que você puder de textos em espanhol, para você adquirir esse vocabulário, conhecer as expressões idiomáticas e, sim, interpretar e compreender o texto. Faça o maior número possível de questões como essa. Vem aqui, você viu, assista novamente se for o caso, para você perceber como a prova ela vai num nível de detalhe muito importante. Palavras nas alternativas podem decidir qual é a resposta certa ou errada. Tudo bem? Foi um prazer estar aqui com vocês. Essa foi a nossa resolução de questões importantes do Enem em espanhol. Pensando em vocabulário, a gente se vê por aí. Até mais.